Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos muito alegres, graças a Deus, por mais esta oportunidade de nós nos reunirmos nesta terça-feira para estudarmos umas passagens da Palavra de Deus para nossa edificação. Amém? Nós estaremos falando aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 12, alguns versículos, e vamos tratar sobre um assunto que é de alcance geral, né? Sobre a dor, alguns tipos de dor e também sobre a alegria. Amém? Então vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 ao versículo 10. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim se vê ou ouve, ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: glória a Deus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele mostra como que foi o seu ministério, como que Deus fez na sua vida e que de fato ele realmente era um apóstolo. O apóstolo de Cristo, ele tinha que ter as suas credenciais, ter andado com o Senhor, ter aprendido diretamente do Senhor, né, e ter estado com Ele. Então é uma das credenciais. Outra credencial também é ter recebido, ter da parte de Deus, poder de Deus para curar os enfermos, para expulsar demônios, para fazer a vontade de Deus, fazer maravilhas, né? E assim Deus fez com o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele, na defesa da sua autoridade como apóstolo, ele passou a falar sobre as revelações que o Senhor lhes havia dado, as visões também, e começou a se gloriar. E a palavra de Deus diz aqui, ele mesmo diz que para que ele não se ensoberbecesse, foi dado um espinho na sua carne, um espinho na carne, que até hoje não se sabe definir exatamente o que é, mas era algo que o incomodava e o fazia sofrer. E nós sabemos que era algo que era como que dolorido. E o apóstolo Paulo por 3 vezes orou ao Senhor, pedindo que o Senhor retirasse aquele espinho da sua carne. E Deus lhe respondeu. Depois que ele pediu pela 3ª vez, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E porque aí então o apóstolo Paulo entendeu que quando ele era humilhado, quando ele era esbofeteado, quando ele era perseguido, quando ele era injuriado
pelos outros e era rebaixado, humilhado, então ele, em vez de se ficar fraco, não, o Senhor se revelava cada vez mais a ele e dava as revelações, a palavra, e aí nisso ele se fortalecia e se alegrava com um gozo maravilhoso e inefável. Então, por isso ele diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que estou forte. Quer dizer, por amor a Cristo e o Evangelho, o apóstolo Paulo prosseguiu, mesmo sofrendo perseguições. Quantas vezes você é perseguido, ou alguém é perseguido porque prega a palavra de Deus, anuncia a salvação na pessoa de Jesus e procura viver uma vida de honestidade, de sinceridade. Muitas vezes vêm as perseguições, as injúrias. Então não é para você desfalecer, não é para desanimar da fé, mas é para se humilhar diante de Deus, buscar o Senhor e saber que de Deus é que vem a sua fortaleza, que de Deus é que vem a graça para que você suporte e prossiga vencendo as pelejas, as lutas do dia a dia da vida. Então é um exemplo para nós. Nós vimos que as dores fazem parte da caminhada do ser humano, desde o jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus. Nós vimos em Gênesis, no capítulo 3, que Deus disse ao homem que com dor ele comeria do seu pão, do seu alimento, todos os dias da sua vida, sentindo dor. As mulheres passaram a sentir dor no seu parto, foi multiplicada as dores. Então, nós vimos situações diversas na vida do ser humano, em que a dor se faz presente e ela traz um incômodo, mas também, muitas das vezes, nos leva a buscar a Deus e buscar no Senhor o conforto, o consolo, a solução dos nossos problemas, e Ele dá a solução para o nosso problema. Nós vimos um outro exemplo também de uma pessoa que sofreu, como Ana, esposa de Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel. Nós vimos que Ana sofria uma indiferença, e ela, no seu sofrimento, o que ela fez? Ela não desfaleceu, ela foi buscar o Senhor, e buscando ao Senhor, Deus lhe respondeu com a petição que ela lhe pedia, lhe dando um filho, Samuel, e ela nisso se alegrou grandemente, e até louvou e glorificou a Deus, fez um cântico maravilhoso, porque no seu sofrimento, ela, em vez de se desfalecer, se desvanecer, não, ela foi buscar ao Senhor. Então é um exemplo para nós. Nós vimos outro exemplo também de pessoa que sofreu muito e sofreu dor no seu próprio corpo, também foi Jó. Jó, ele sofreu a perda dos seus filhos, sofreu a perda dos seus bens materiais, ele sofreu a perda da saúde física, sofreu na sua própria pele, no seu corpo, dores, úlceras, e ali, em vez dele murmurar, dele desvanecer, não, mesmo naquele estado, ele vindo do seu estado, ele sentiu grandemente, mas ele creu que o seu Redentor vive, e ele buscou ao Senhor, invocou a Deus, ele clamou a Deus e começou a razoar com o Senhor, pedindo do Senhor uma solução, porque ele não entendia o porquê daquilo que ele estava passando, daquela dor tão grande, daquela aflição. Mas Deus teve misericórdia, estendeu a sua mão sobre ele e o curou, e o abençoou, restaurou a sua situação. Então, isso é para nós um exemplo maravilhoso, para que quando nós passarmos por dores, por aflições, por perseguição, por luta, nós devemos nos inclinar a buscar ao Senhor e saber que do Senhor vem a solução para nossas vidas. E assim também foi na vida dos apóstolos, na vida do nosso próprio Senhor Jesus, que sofreu
bastante, sofreu dores terríveis e perseguição, e o que ele fez? Não murmurou, mas ele desceu, humilhou-se, buscou ao Pai, buscou no Pai, em Deus, a solução para a sua aflição, o seu problema, e foi respondido. E nós vimos que está assentado, à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E também aqui nós vimos o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para fazer a obra junto aos gentios, e ele não foi rebelde, como ele mesmo diz, não foi rebelde à visão celestial, mas ele atendeu à vontade de Deus e prosseguiu evangelizando, mesmo sendo perseguido, mesmo sofrendo prisões, mesmo sofrendo açoites, ele perseverou, ele não desanimou, e no momento dele chegar ao ponto dele querer desfalecer, ele buscou ao Senhor e Deus atendeu o seu clamor. Então é um exemplo para todos nós, para que nós busquemos ao Senhor, e busquemos ao Senhor em todo o tempo, e no momento das aflições. Possa ser que você esteja passando alguma aflição, sentindo alguma dor na sua vida, não desfaleça, não desanime, mas busque ao Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque Deus está pronto, com seus ouvidos atentos para ouvir o clamor e para responder, para usar de misericórdia e abençoar. Então é assim que nós vamos servindo a Deus e aprendendo a servir a Deus com os exemplos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus está cheia de exemplos bons e maravilhosos para que nós possamos seguir e para nós alcançarmos a nossa vitória. Então assim nós vimos que, como o apóstolo Paulo e tantos outros sofreram as dores na sua vida, a perseguição, as lutas, façamos nós também. Vamos confiar no Senhor, e confiando no Senhor nós vamos rompendo em fé. Se porventura, meu amigo, você está passando alguma situação nesse momento, e você deseja voltar-se para o Senhor, voltar-se para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da nossa fé, nesse momento eu vou orar por você, nós vamos orar juntos, e Deus há de abençoar a sua vida e dar vitória, e você há de ultrapassar essas barreiras, essas lutas que está enfrentando nesse momento. Amém? Então, nós vamos orar nesse momento para que Deus possa resolver as situações. Amém? Eterno e maravilhoso Deus, Senhor dos céus e da terra, Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti a nossa oração. Nós queremos agradecer, Senhor, ó Deus, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Também, Senhor, pelas lutas, pelas aflições, que nos traz experiência, que nos traz, Senhor, ó Deus, com uma vida melhor contigo, Senhor. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor dos Exércitos, e te pedimos, ó Deus, venha abençoar esta vida, Senhor, que está ouvindo esta palavra. Ó Deus de eterna misericórdia, dá a tua graça, a virtude do teu Espírito Santo, dá a solução e a saúde, ó Deus de maravilha, Senhor, para que essa pessoa esteja firmada, Senhor, em Deus, esteja firmada em Ti, Senhor, e na tua misericórdia, Senhor, porque as tuas misericórdias não têm fim. Ó Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, nós te pedimos a tua bênção e a tua graça na vida dos nossos ouvintes, nesta hora, neste momento, em nome de Jesus. E que Deus assim abençoe a sua vida, e que você lembre-se, na hora da dor, na hora da aflição, lembre-se de buscar ao Senhor, porque o Senhor é a solução para os seus problemas. Amém? Que Deus assim nos abençoe, e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.